Estamos de volta, terceiro bloco do programa Mesa com o Pai, bloco de reflexão da Palavra de Deus. Tivemos aqui uma entrevista muito bacana, muito boa mesmo, com nosso irmão Betinho, lá de Lucélia. E agora a gente vai para uma reflexão aqui da Palavra. Você que gosta de nos acompanhar com Bíblia, caderninho, caneta, corre lá. Pega direitinho todo o seu arsenal. Enquanto isso, eu vou falar aqui o nosso novo número de WhatsApp. Novo número de WhatsApp que você fala diretamente comigo, tá? Esse é um que fica comigo, vai para minha casa, a gente pode conversar. É o 018 99651 7468. Também tem um e-mail exclusivo para nossa comunicação, que é o amesacomopai@gmail.com. Tudo junto, minúsculo, certinho, amesacomopai@gmail.com. E também, gente, o nosso Instagram oficial, né? Como eu disse aqui já, antes era uma mistureba do perfil, que era o meu pessoal, com o do programa, tudo. Agora a gente tem o Instagram oficial do programa Mesa com o Pai. Então segue lá o nosso @Mesa com o Pai. Certinho, gente? Muito bem, já pegou aí sua Bíblia? Então tá. Nós estamos também com a live no Facebook, né? Na página Carinha Mesa com o Pai. Então, vamos começando hoje. Como você deve ter visto aí na nossa tarja, né? Tá aqui, muito bacana o tema da ministração, como IP florido. A Cleide racha de rir, gente. Eu mando por WhatsApp pra ela as coisas. Quando eu chego aqui, ela tá me olhando com uma cara, tipo... Quem que é essa doida, né? Que de madrugada ela arruma esses nomes aí. Então, o nosso texto base tá em Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 37, né? Que diz, porque para Deus nada é impossível. E aí a gente tem, então, esse texto declarando que não há nada impossível para o Senhor. Cleide, eu não sei se é o fundo geral para todo mundo que tá ouvindo que tá alto ou se é só para mim. É geral? Ah, então tá bom. Então pode tirar um pouquinho dele aí. Aê, beleza. Nem sei como que não chegou ainda no meu WhatsApp. Aquele povo que fala assim, o fundo tá alto, o fundo tá alto. Mas tá tudo certo. Bom, gente, então, esses dias, sabe, o Senhor começou a me plantar assim no meu coração uma curiosidade, né? A gente teve a florada dos IPs, né, recente, agora, e começou, assim, dentro de mim aquela coisa da floração do IP. Eu já tinha ouvido falar, né, que o IP, a floração dele vem por causa do estresse hídrico. E eu comecei a ficar, assim, interessada com isso. Puxa, uma floração para começar, né, em final de inverno. Normalmente tudo floresce na primavera, no verão. E aí a gente tem o IP florescendo no inverno, né, ao final do inverno. E o estresse hídrico, ele é quando falta, né, água. Ele é o período de estiagem ali, quando a planta passa por uma adversidade, porque a coisa mais natural para quem tem uma planta é fazer o quê? Regar, né? A gente rega as plantas, certo? E no caso, o estresse hídrico é quando realmente as condições gerais são adversas, começa a faltar água, né? O período de estiagem ali, a partir de março, abril, começa essa diminuição da umidade e tudo. E aí, quando vem o auge, né, das adversidades, então o auge da seca e tudo, a gente tem a floração do IP. E eu fui dar uma olhada nisso e li que o IP, ele, por conta
das condições adversas, né, da falta d'água e do frio e tudo, ele perde a sua folhagem, né? Então ele abre mão das suas folhas, né? Ele dispensa as suas folhas para poder armazenar o pouquinho de recurso que ainda tem. E num último esforço, a árvore, sentindo já que ela está à beira da morte, ela faz um último esforço para deixar descendentes, né? Para deixar semente, para sua espécie não se extinguir. Então ela floresce. Floresce para liberar a sementeira. E o Senhor ficou ministrando no meu coração essa questão de florescer como um último esforço. Quando você acha que tudo está perdido, quando você acha que não tem mais jeito para nada, né? Quando você acha que todas as possibilidades morreram, aí o último esforço, essa árvore vai lá e floresce. E eu fiquei pensando sobre isso, né? O estresse hídrico. Às vezes a gente também passa por isso, né? A gente passa por um estresse, né? Uma falta de águas na nossa vida. Às vezes uma falta de nutrientes, né? O que nutre o ser humano? Alegria, satisfação, amor, paz. Às vezes a gente passa por uma falta de vitaminas, né? Vitaminas, bons amigos, companhia, compreensão, aceitação. E assim a gente vai chegando a um período de estiagem, um período de sequidão, um período frio. E aí? Na hora que você está nesse momento, você é capaz de florescer? Na hora que todas essas coisas acontecem, você consegue dar flor? Né? E foi essa reflexão que o Senhor veio trazendo no meu coração. Foi isso que Deus foi ministrando. Quer dizer, na hora em que tudo é muito difícil, na hora em que tudo está pesado, quando você não tem ali, né? No caso da árvore, não tem água para o seu sustento, a temperatura está baixa, as coisas estão bem complicadas e aquela árvore floresce. Quando as coisas estão complicadas para você, você consegue florescer? Né? Então, a gente vê aqui que o IP transforma dor em flor, né? Ele transforma dor em flor. Mas e nós? O que a gente tem para aprender na lição do IP? Né? Quando chega essa estiagem, quando chega essa sequidão na nossa vida, quando chega esse momento difícil, o que nós podemos aprender? Né? Então, que a lição do IP nos ensine que toda dor pode virar flor, mas às vezes a gente escolhe ser urtiga. Complicado, né? Porque você já tirou foto de um IP florido? Eu já, muitas. Inclusive, às vezes, eu faço alguns caminhos, assim, por exemplo, uma coisa que eu faço todo dia, levar um filho na escola, por exemplo. Mas, quando eu sei o lugar em que tem um IP florescendo, eu coloco aquela linha no meu trajeto. Então, a minha menina, né, estuda ali perto do trevo da cidade. O que eu fazia? Na hora de levar, um pouquinho a gente está sempre apressado de manhã, né? 7h, 7h05, aquela coisa de... Mas na volta, depois que eu deixei ela na porta da escola, que eu voltava para casa, ali pela lateral da clínica veterinária ali da FAI, que tem um corredor de IP. E aí você, quando começa a floração, tem uma época que são os amarelos, tem uma época que são os rosas, os roxos, os brancos. E aí cada semana uma nova árvore, uma nova cor e um novo espetáculo. Sei também que ali
na avenida também, ali próximo à FAI, do campus 2, tá? Que eu tô falando. Tem 3 ipês brancos maravilhosos do outro lado da avenida. Coisa mais linda. Ali perto do supermercado Godoy tem um ipê branco que eu acho ele um fofo, um lindíssimo. Na Fioravante Expósito tem um amarelo maravilhoso. Então assim, gente, eu sei onde estão os ipês da cidade, sabe por quê? Eu gosto de apreciar, eu vou procurando, né? Eu acho lindo, porque a flor tem cor, tem beleza, tem perfume, ela atrai, ela encanta, ela é delicada, é sutil, é suave, mas essa flor que faz tudo isso é produto da dor. A sua dor atrai as pessoas? Ela é delicada, é sutil? Ela encanta? Tem perfume? Embeleza? Ou você é uma urtiga ácida que queima quem chega perto? Porque as folhas da urtiga têm o ácido fórmico, como se fosse assim uma penugem bem, né, fininha que tem por cima das folhas da urtiga. E ela queima a pele, causa irritação, vermelhidão, coceira, né, e dor, mais dor. Então a pergunta é: a sua dor machuca os outros? Fere os outros? Pensar sobre isso, né? Quando eu estou sofrendo, eu causo sofrimento às pessoas? Eu torno a vida dos outros pior do que a minha? Eu deixo mais difícil? Então que a gente possa aprender a lição do ipê, né? Quando tiver difícil, floresça. Quando tiver difícil, embeleze. Ah, mas isso não é possível, isso eu não consigo, isso não dá. Dá, gente. A gente acabou de ouvir aqui o que esse irmão falou. Ele estava perdendo sangue e ele falava: obrigada, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Então a gente pode florescer em meio à dor, é possível. Mas é necessário estar ligado a Deus, conectado com Deus, pertinho de Deus. Porque senão a gente vai ficar ácido, a gente vai ficar repulsivo, né? A gente vai ser aquela pessoa que afasta os outros. E é possível. Olha só, a palavra em Jó. Jó, né? Se você pega Salmo ali no meião da Bíblia e volta um pouquinho, nós vamos encontrar ali o livro de Jó, capítulo 14, no versos 7, 8 e 9, que nós vamos ler. Jó 14, 7 diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Esses versículos fazem parte de uma composição que eu amo muito do Diante do Trono, né, que chama O Cheiro das Águas. Gosto muito desse louvor. E a gente vê nesse texto que fala que há esperança. Então a diferença entre florescer como um ipê ou repelir, queimar como uma urtiga está na esperança. Se você tem esperança, você pode florescer, né? Aqui essa palavra de Jó fala que há esperança para uma árvore que, mesmo que tenha sido cortada, mesmo que seu tronco já está se estragando ali na terra, no chão, ao cheiro das águas pode brotar. Então as águas de vida, né? As águas que fluem do trono de Deus, as águas que refrigeram, que saram, que renovam, elas podem fazer diferença. Então a esperança é o que impulsiona esse último esforço, esse último suspiro que um ipê tem ao florescer, né? É a sua última ação para deixar semente, para promover uma nova semeadura e assim perpetuar a sua espécie, né? Dar continuidade
a sua espécie. Então, a esperança que opera sobre planta morta é a esperança que opera sobre nós em meio à dor, diante do caos, né? Diante dessas possibilidades de que tudo se acabe. E tem uma pessoa no texto bíblico que a atitude dela me comove muito, que é a mulher hemorrágica, a mulher do fluxo de sangue, né? A gente tem o relato dela no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Então, Novo Testamento, segundo Evangelho, Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nós temos o texto dessa mulher que já tinha gasto todas as suas forças, todo o seu dinheiro, todas as provisões que ela tinha buscando médicos. Nada disso adiantou. O texto diz que muito pelo contrário, foi ainda pior. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela pensou consigo mesma: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. Né? Marcos 5, 28. Ela dizia consigo mesma: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. Então ela tinha uma esperança. E ela fez um último esforço, porque ela saiu do lugar do seu isolamento, que uma pessoa com fluxo de sangue ficaria isolada certamente na comunidade, na sociedade daquela época, né, naquele contexto. Ela saiu da sua clausura, da rejeição, do desprezo. Ela saiu ali da sua insignificância, né? E num último esforço ela foi tocar em Jesus. E ela foi curada, realmente, né? O texto fala que Jesus percebeu que saiu dele virtude, poder. Então, isso, né, fez com que essa mulher, no último esforço ali da sua dor, florescesse, né? Ela foi curada. Então, a gente olha e ela poderia ouvir falar de Jesus e ter permanecido lá no local do seu isolamento, só destilando amargura, né? Só praguejando, só murmurando, só amaldiçoando. Ela poderia ter feito isso. Mas ela escolheu ter esperança e fazer um último esforço. E aí tem uma outra mulher também que me impressiona muito, que está no segundo livro dos Reis. Então, segundo livro de Reis, é Velho Testamento, né? A gente vai encontrar ali Samuel, Reis e Crônicas. São esses livros. Segundo dos Reis, no capítulo 4, a gente vai ter a história da Sunamita. É uma história longa, vou contextualizar para vocês, né? Então, tinha Sunamita, essa mulher rica, ali de Sunem. Às vezes as pessoas pensam que Sunamita é o nome dela, mas não, quer dizer que ela era de Sunem, né? E toda vez que o profeta Eliseu passava por ali, ela comentava com o marido dela: olha, é um homem de Deus, a gente podia preparar aqui, né, nas nossas terras, na nossa propriedade, um lugar, um cômodo, para ele poder dormir, para ele repousar no trajeto da viagem e dar a ele pão, né, o que comer, o que beber. E aí então eles decidiram, ela e o marido dela decidiram fazer essa hospedagem para o profeta, né, e para o seu servo. Então eles fizeram essa hospedagem, colocaram ali a cama, uma mesa, tal, uma cadeira, o candeeiro, tudo certinho para ele. E quando ele estava de passagem por ali, o profeta se hospedava naquele lugar, tudo. E aí o profeta e o servo tiveram uma conversa, falava assim: puxa, essa família é tão boa pra gente, né? Atende a gente com tanta hospitalidade, nós poderíamos fazer alguma coisa para abençoar essa família. E aquela mulher não tinha filhos. O marido dela já era bem velho. Então,
o profeta chamou a sunamita e falou para ela: olha, a este mesmo tempo, né, você terá um filho. E ela falou para o profeta: ah, não, meu senhor, não faça isso, não fala isso não, porque, né, não me iluda, não minta para mim. Ela não achava que seria possível. Mas, conforme a palavra do profeta, ela concebeu, deu à luz ao filho no mesmo tempo determinado que o profeta disse. E quando o menino cresceu, ele foi para a lavoura com o pai dele. E aí teve um dia que ele começou a sentir dor de cabeça. Começou a sentir dor de cabeça e o pai dele falou para o empregado: leve esse menino lá para a mãe dele. E ele foi levado até a mãe e essa mãe colocou o menino no colo e ficou com ele ali no seu colo até o meio-dia. Quando foi meio-dia, esse menino morreu. E aí eu fico pensando, né? Essa mãe diante da morte do filho. Olha que momento de dor, né? Que momento de sequidão, que momento frio que é esse. Que momento em que falta o chão, né? Falta tanta coisa, falta o chão. E essa mulher, ela escolheu não ser urtiga. Porque ela poderia ter saído do cômodo onde ela estava com aquele filho, amaldiçoando todo mundo, praguejando, né? Espalhando a sua dor, ferindo as pessoas, agredindo com palavras, destilando toda, né, a sua frustração daquela hora, sua revolta. Mas ela pegou o menino morto, levou lá no quartinho do profeta. O profeta não estava lá, né? Ela levou lá no quartinho do profeta, colocou em cima da cama do profeta, fechou a porta, não contou para ninguém que o menino estava morto. E porque ela tinha esperança, ela fez um último esforço. Então, eu vou lembrar você do que eu já disse. A diferença entre ser um ipê que floresce e uma urtiga que queima está na esperança. Porque ela tinha esperança, ela fez um último esforço. Ela pegou um empregado, pegou ali o jumento, falou: arruma esse animal para a gente poder sair daqui. E vamos embora. E foi. E todo mundo que passava por ela falava: e vai tudo bem contigo? Ela falava: vai bem. Tá tudo bem com seu filho, com seu marido? Ela falava: tá bem, tá tudo bem. Um último esforço. Assim como o ipê derruba todas as suas folhas para economizar energias, essa mulher abriu mão de ficar reclamando, de ficar murmurando para não gastar suas energias. Porque se ela saísse contando o ocorrido, se ela saísse se lamentando, ela ia gastar suas forças em algo que não resolve nada, que é reclamar, que é se lamentar. Então, ela gastou a sua energia no último esforço, através da sua esperança, buscando uma solução. E ela foi até a casa do profeta. E todo mundo que passava por ela e perguntava: e aí, tá tudo bem? Ela falava: tá, tudo bem. E seguia seu caminho. Até que ela chegou ao profeta e o profeta na hora percebeu que a alma dela estava amargurada, né? E ela falou para ele: eu não te pedi nenhum filho. Eu falei que não era para me enganar. E agora? Né? Aí ela contou pro profeta e o profeta falou assim: olha, então eu vou mandar o meu servo ir até lá com o meu bordão e ele vai fazer assim, 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 vai profetizar que vive um menino e assim vai ser. E o profeta foi correndo na frente e o servo do profeta foi correndo na frente. O profeta orientou ele: não fale com ninguém, não desperdice tempo nem energia, vai direto lá.
Só que ele foi, fez tudo e não resolveu, né? Não adiantou nada. O menino não ressuscitou, o menino não despertou. Aí quando o profeta chegou, o profeta fez a oração, fez o ato profético ali de soprar sobre a vida do menino, né? E aí o menino ressuscitou, acordou. E o profeta devolveu esse filho para sua mãe. E fala que ela se inclinou em terra, né? E adorou a Deus. Então, essa mulher, nesse inverno que é a dor, né? Nessa frieza, nessa sequidão que é a dor, ela poderia ser uma urtiga. Queimar, ferir, machucar as pessoas ao redor dela, mas não. Ela escolheu reunir as suas forças, porque ela tinha esperança. Ela escolheu reunir as suas forças e ir atrás da solução. E assim, num último esforço, como um ipê que floresce, ela transformou a dor em flor. Então, que a gente possa aprender essa lição do ipê, né? E como eu disse para vocês que a diferença entre ser um ipê florido ou uma ortiga que queime a esperança é que tem ali o derramar das águas do Senhor, eu quero ler o Salmo 65. Então, se você está aí em 2 dos Reis comigo, vai um pouquinho para frente, livro de Salmos, Salmo 65. O texto vai falar exatamente sobre a esperança e sobre as águas, né? Sobre brotar de novo. Então, Salmo 65 diz assim: A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas todas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos na bondade da tua casa e no teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Presta atenção nesse detalhe. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar, o que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das nações. E os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Presta atenção de novo. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo quando assim a tens preparada. Enches de água os teus sulcos, regulando a sua altura. Amolece com muita chuva, tu abençoas as tuas novidades. Coroas o ano da tua bondade e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto e os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de trigo. Por isso eles se regozijam e cantam. Então olha só esse texto, né? É como um florescimento. Esse texto é como um florescimento. Então há esperança e tem aqui o mover das águas. E aí tudo floresce, né? Fala que o Senhor refresca a terra, visita a terra. Eu gosto muito desse versículo. Esse versículo Deus revelou ele ao meu coração em março do ano passado, que Deus refresca a terra. Foi muito interessante, foi um período, contar um testemunho breve aqui no meio da reflexão. Foi um período em que eu saí da minha casa para fazer uma reforma e fui morar em outra casa. E nessa outra casa não tinha nenhum cômodo com ar-condicionado, né? E tava bem calor em março. No dia da mudança, então, 5 de março, a gente tava assim, derretendo. Muito quente, muito quente. E aí, na manhã do dia seguinte, quando a gente tava ali na casa nova, né?
Eu orei a Deus, falei, Senhor, acho que vai vir 2, 3 meses aí, ainda de muito calor, né? E a gente aqui nessa casa, sopra sobre nós, né? Sopra sobre nós o teu frescor, porque a gente não sabe como vai ficar, né? Depois não dorme bem, as crianças não prestam atenção na aula, porque dormiu mal, porque estava muito quente e tudo. E aí eu abri a Bíblia e tinha esse versículo. Que Deus visita a terra e refresca. Falei, ai, quem que pode sondar um Deus desse, né? E, gente, eu vou falar, fez calor em todo lugar, mas nós estávamos visitados e refrescados pela presença do Senhor naquela casa, porque não teve uma noite que a gente não dormiu. Não teve uma noite que teve que levantar, sabe? Assim, e falar, não tô aguentando, a cama tá colando, eu preciso levantar e tomar um banho de novo, e daí não consegue dormir. Não aconteceu nada disso. O Senhor nos visitou e nos refrescou. Foi maravilhoso. Então, eu amo esse versículo. E esse salmo fala de um florescimento, né? Então, se a diferença entre ser um ipê florido ou uma urtiga que queima está na esperança, a gente precisa entender que esperança é confiar. Esperança é confiar, é esperar com perseverança, ou seja, de maneira contínua, né? Permanente, estável. Então, a esperança é essa confiança consolidada, né? E só confia de verdade se a gente obedecer. Se a gente não obedecer, é difícil confiar, né? Quer dizer, como é que eu vou confiar se eu não fiz o que Deus me orientou a fazer? Então, quem floresce, floresce porque crê, porque confia, porque obedece, né? E para a gente encerrar, Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, bem no comecinho lá do Velho Testamento, Êxodo, capítulo 23, ele vai dizer... Aliás, o capítulo 23, ele tem muita coisa linda, umas promessas maravilhosas, mas no versículo 25 do capítulo 23 de Êxodo fala assim: Vós servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na sua terra. O número dos teus dias cumprirei. Então, olha só, quando a gente tem esperança, a gente confia, obedece, servindo ao Senhor, Ele vem e abençoa, né, a nossa vida, abençoa o nosso pão, a nossa água, tira a enfermidade do meio de nós, né, e traz vigor para cumprir os nossos dias. Então, esse florescimento, esse revigoramento que Deus pode promover em meio às adversidades, né, em meio ao cenário aí do inverno, depende da esperança e da fé, né, de estar aí ligados a Deus. Então, que você possa observar os seus momentos difíceis, os seus momentos de dor e saber como você tem levado isso. Você tem sido ipê ou tem sido urtiga? Né? E que nós possamos todos florescer com a beleza, o perfume, a delicadeza, a sutileza, e que realmente a nossa dor possa ser transformada em flor, né? Então vamos orar? Vamos lá, se você tiver a possibilidade de fazer essa oração no seu cantinho aí, de olhos fechados, tranquilo, faça isso. Amém? Pai Santo, bendito, fiel, justo, maravilhoso, nós te damos graças nessa manhã pela sua palavra. A sua palavra que nos conforta, que nos corrige, que nos ensina, nos aperfeiçoa. Te louvamos, Pai, porque o Senhor não nos deixa confundidos e nos revela tudo aquilo que é necessário para que a nossa vida se desenvolva de maneira plena, a fim de alcançarmos, Pai, aperfeiçoamento em Ti. Em nome de Jesus, clamamos ao Senhor que nos ajude, Pai, na tarefa de florescer.
florescer em meio às adversidades, que possamos oferecer beleza e graça. Tira de nós toda a amargura, tira de nós, Pai, toda a dureza de coração, tudo aquilo que nos impele a nos afastar das pessoas, a isolar, a machucar e ferir. Em nome de Jesus, que possamos ser de fato imitadores de Cristo, que no momento das suas feridas ofereceu vida sobre nós. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Que bênção. Então, terminando mais um sábado já, né? Agradecer aqui o pessoal que está assistindo com a gente, a Cris, a Sônia, a pastora Daiane, minha mãe, e deixar uns parabéns aqui. Peraí. Ai, gente, você acredita que semana passada, com aquela lista enorme que eu tinha de aniversariante, ainda faltou gente? Meu Deus, faltou a Lê, a Letícia, minha amiga de Avaré, o Isaías de Avaré, a Cida Pera, a Adélia, todo o pessoal da Ensejec lá em Avaré fazendo aniversário. Teve tanto aniversariante na Ensejec de Avaré semana passada que eles fizeram até festa, até jantar, de tanta gente que tinha para fazer aniversário. E eu pulei essa turma, vocês acreditam? Mas hoje tem aniversariante, hoje meu tio Cláudio tá fazendo aniversário. Beijo, tio, que o Senhor te abençoe, te guarde, te faça prosperar em todas as coisas. Meu primo Santa Cruzense, o Antoniani, o Tô faz cada churrasco incrível, faz feijoada, rabada, polenta. Ai, pensa num menino cozinheiro. Na verdade, ele não é cozinheiro, tá, gente? Ele é cozinheiro só assim de, né, fim de semana. Ele é pintor. Pensa um serviço bonito desse menino também, cheio de talento ele. E amanhã é aniversário da Nair Pitarelli, minha amiga lá de Avaré. Amanhã é aniversário da Andréia Ribeiro, secretária de assistência aqui de Adamantina. E aí com certeza vai aparecer mais gente que durante a semana eu vou ver que fez aniversário, né? Que depois eu vou dar parabéns atrasado. Bom, gente, agradeço muito a sua companhia, a sua participação. E sábado que vem, às 7 da manhã, a gente está de volta aqui na Life FM, tá? Tenha um bom final de semana, abençoado na presença do Senhor. Shabbat Shalom.